O Grupo Parlamentar do Partido Socialista hoje vem abordar um tema que é notícia hoje, efetivamente, e que é um problema muito grande para os madeirenses e que todos temos de tomar consciência que precisamos de facto mudar de vida. Estamos a falar naturalmente do desemprego na Madeira, que já constitui, sem margem para dúvidas, um horror social. Os últimos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional confirmam de facto esta situação dramática no crescimento do desemprego, que é, do nosso ponto de vista, imparável na região autónoma da Madeira. Desde alguns meses a esta parte, ainda por cima, que se começa a notar que a região está em contraciclo com o que se passa no país, enquanto no país o desemprego ou tem estagnado ou tem mesmo diminuído, na Madeira continua a crescer. Desde 2003, como sabem, que o desemprego até hoje cresceu 229%, portanto um crescimento obviamente exponencial que deve preocupar a todos, e isto é bastante grave. Estamos a falar que a Madeira tem hoje mais de 17.500 desempregados, ou seja, dão para encher 3 estádios dos Barreiros. É muita gente na região autónoma da Madeira que está sem emprego. Estamos a falar de uma situação em que, face ao ano anterior, um crescimento de 14% e face ao mês anterior um crescimento de 2%. Portanto, estamos, de facto, numa situação imparável de crescimento do desemprego e, por isso, é preciso que o Governo Regional venha explicar pelo menos 3 questões que nos parecem absolutamente fundamentais. A primeira é como é que pensa parar esta situação catastrófica do desemprego. É preciso soluções, é preciso uma agenda política para combater o drama do desemprego e é preciso que o Governo nos diga como é que pensa fazer isso. O Governo Regional tem que apresentar soluções urgentes, sob pena, de facto, da Madeira entrar numa situação de convulsões sociais imparáveis, difíceis e, obviamente, que não ajuda nada a ultrapassar esta crise. A segunda questão é quais as medidas que preconiza para minimizar o flagelo social. Porque uma coisa é criar medidas para combater o desemprego, outra coisa diferente é que medidas estão previstas para apoiar aqueles que já estão desempregados e que não têm hoje nenhuma soluções. A terceira obviamente, responsabilizar o Governo Regional de forma direta pelo aumento do desemprego, porque, na verdade, criou um garrote às empresas da região autónoma da Madeira, como todos sabem, obrigando-as a despedir pessoas e, portanto, é preciso saber quando e como pensa pagar o que deve às empresas, de modo a garantir a manutenção dos postos de trabalho ainda existentes. E, de alguma forma, é importante dizer como é que pensa compatibilizar este indispensável compromisso com o facto, por exemplo, só vou-vos dar um exemplo, nos próximos 4 anos, no fundo, o próximo governo que aí virá, nos próximos 4 anos, ter de pagar mais de 400 milhões de euros à Via Litoral e à Via Expresso, por um contrato que está estabelecido há 10 anos, do qual já pagamos mais de 1.000 milhões de euros. Como é que vai compatibilizar este custo que tem efetivamente que pagar, este compromisso, com os 1.000 milhões de euros que deve às empresas da região autónoma da Madeira, de modo a que, de facto, o desemprego pare? Repare que 400 milhões de euros, chega para construir 2 hospitais inteirinhos e bem equipados. E, portanto, o Governo, nos próximos 4 anos, tem um compromisso com a Via Litoral e a Via Expresso. 2 empresas que têm lucros chorudos, como os senhores sabem, têm que pagar 400 milhões de euros. E, portanto, a questão é como é que compatibiliza isto com os 1.000 milhões de euros que deve às empresas que estão a provocar este crescimento absolutamente apocalíptico no desemprego. E, portanto, em conclusão, não temos dúvidas, e é preciso que isto fique claro, que o responsável pelo aumento do desemprego é o Governo Regional, porque não paga o que deve e porque desvia dinheiro para negócios privados que estão a arruinar a Madeira. Isto é uma conclusão factual, não é uma opinião do Partido Socialista, é uma conclusão factual. E, portanto, perante isto, esperamos, sinceramente, que os que têm vindo a ser afetados por este enorme pesadelo do desemprego, no próximo mês de outubro, portanto, a altura eleitoral, esperamos de mudanças, reclamem efetivamente por uma mudança, não votando neste governo que se tem mostrado, sobretudo, incapaz e insensível com os seus cidadãos que têm perdido emprego e que não têm sido capazes de encontrar um emprego que lhes devolva o mínimo de, honra e credibilidade naquilo que são as suas vidas normais.